Annyeonghaseyo, Giminamieyo, meu nome é Guilherme e hoje a gente vai falar de centro de massa. Bem-vinda, bem-vindo ao canal mais pop que K-pop e hoje a gente vai falar de massa que não é nem nyeon. Se você não entendeu a piada é porque você não come muita comida coreana, mas se você entendeu, maravilha. Vamos lá, a gente tem aqui esse projeto que eu tinha criado, que é um movimento aleatório vetorial, uma continuação do nosso rolê aleatório e eu vou duplicar, tá? Eu vou dar um duplicate. Que adivinha o duplicate, o que ele faz? Ele duplica o movimento aleatório vetorial com centro de massa. É isso aí. Lembrando que esse projeto foi baseado no projeto de uma outra pessoa e, pelo menos a parte de colisão. Vou salvar aqui, vou rodar pra gente ver e ali está o movimento vetorial rolando, à solta, feliz e contente. Vou dar um stop. O que eu quero fazer agora é calcular o centro de massa. Para ter centro de massa interessante, a gente pode colocar duas massas diferentes, dois valores diferentes, um para cada átomo, ou molécula, etc. Bom, o que eu vou fazer agora é, quando a gente está desenhando, eu vou querer desenhar também o centro de massa. Na verdade, eu vou desenhar só no eixo X, tá? Vou falar, olha, tá mais ou menos aqui, para baixo, né? É claro, tá para baixo. Como é que a gente vai fazer isso? Então aqui, quando a gente desenha, a gente tem que calcular o centro de massa. Como é que a gente faz isso? A gente moveu as moléculas já, certo? Já movemos as moléculas. Agora, para cada molécula dentro de moléculas, a gente vai calcular o centro de massa. Então, Ctrl Enter, vou dar uns enters aqui para caber mais bonitinho. Como é que a gente faz isso? Eu vou ter que, de alguma forma, somar a massa atual. Aliás, eu posso somar já no X e no Y de uma vez só? Vou somar de uma vez só. Então, eu vou somar a massa em X. A soma dela começa com 0, claro. Opa, claro, ela é 0. Mass X, sum igual a 0, tá? Então ela começa com 0. Começou com 0, o que eu faço? Eu passei pela primeira molécula. Então, se eu só tenho uma molécula aqui, nessa posição, bom, o centro de massa é exatamente nessa posição. É molécula.posição.x, certo? Agora, e no Y? No Y é a soma atual, mass Y soma, ela é molécula.pos.y. Então quer dizer, eu vou ter tanto o mass x sum quanto o mass y soma, também sendo 0. E eu estou somando todos os x's e todos os y's's. Olha que legal. E o que eu faço? No final, eu divido. No final, eu pego aqui assim, olha, o meu centro de massa em x, ele é a soma dos x's dividido por o quê? Pela quantidade de moléculas, Total moléculas. Mas temos que tomar um cuidado. Isso é verdadeiro se todas as moléculas têm o mesmo peso. Se eu tenho uma de massa 10 e a outra de massa 10 aqui, falando agora certinho, as duas têm de massa 10 aqui, beleza. O centro de massa é bem no meio, soma os dois, divide por 2. Mas se esse daqui tem massa 2 e esse tem massa 6, esse daqui influencia 3 vezes mais esse centro de massa, certo? Então o centro de massa vai estar mais para lá do que para cá. 3 vezes mais para lá do que para cá. Uma maneira super vulgar de falar isso, provavelmente não é formalmente adequada, tá? Então como é que a gente faz para compensar isso? Então, se essa molécula está na posição X e ela tem uma massa tal, eu multiplico, eu dou um peso. O peso, e aqui eu não estou dizendo de peso mesmo, mas é um peso de multiplicar, da massa dessa molécula. E a mesma coisa para o Y, molécula contra massa. Então se ela tinha massa 10, eu multiplico por 10 aquele X. Se ela tinha massa 1, eu multiplico por 1. Se ela tinha massa 5, eu multiplico por 5. Então a massa dela influencia o quanto está puxando para aquela posição. Tudo bem? Então eu estou simulando dessa forma onde que está o centro de massa proporcional à massa. Não só proporcional à posição, mas proporcional também à massa. E aí quando eu dividir, eu não posso dividir por N, pelo total de moléculas, eu tenho que dividir pela massa total, por toda a massa daquele conjunto de moléculas. Qual que é toda a massa daquele conjunto de moléculas? É o total mass, O total mass eu preciso calcular. Total mass mais igual molecule.mass, e aí o que eu tenho que fazer é um let total mass igual a 0. Então agora eu tenho o meu total de uma massa, tarará, tarará. O que eu posso fazer agora é dar uns console log aqui para a gente ver. Então esse aqui é o mass x e o mass y. Eu posso dar um console log mass x, mass y, para a gente ver isso. E a gente vê isso alterando. Vamos dar uma olhadinha, Se eu acertei, tá mudando. 180, tá indo para a direita o centro de massa. Por que tá indo para a direita o centro de massa? E também tá indo um pouco para baixo, Mas está indo para a direita. Por que está indo para a direita? Lembra que são 400 pixels, 400 por 400. Voltou para 200. Passou um pouquinho.
Opa, tá indo para 180, 174, tá indo para baixo agora, né? Você percebe o que está acontecendo? Opa, tá aumentando agora. O centro de massa está andando, mas ele está circulando próximo dos 200. Está mais ou menos no meio. Por que está mais ou menos no meio? Porque as moléculas ficaram distribuídas por todo lado. É claro, a gente não consegue ver isso tão claro, porque está um número, né? Tá um número. Mas claramente a gente vê no começo, olha, começa na esquerda, 130, porque o que tem mais massa está na esquerda. À medida que tem mais massa vai para a direita, vai chegando perto dos 200, né, no X. E o Y é aleatório, porque estava tudo aleatório, lembra? Não sei onde, pode estar para cima, pode estar para baixo, etc. Mas ele vai ficar próximo dos 200, por quê? Porque a gente vai ter uma distribuição razoável. Você nunca vai ter todos os com grande massa em cima ou embaixo, né? A chance disso acontecer é muito pequena, tá bom? É isso que aconteceu. Mas vamos ver isso. Como é que eu vou ver isso? Depois que eu pintei, né, aqui eu calculei as coisas. Depois, é claro, esse cálculo aqui poderia ser um cálculo geral dentro de uma classe chamada, posso até deixar o desafio. Desafio, classe moléculas, tá? Podia ser uma function, né? Moléculas. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou chamar um draw para desenhar uma seta, tá? E o vetor dessa seta é justamente, adivinha? Mass X, Mass Y, né? De acordo com onde que está esse centro de massa. Então a setinha vai me indicar onde está o centro de massa. Legal? Pensando que esse recipiente está para baixo, né? Para baixo é o baixo de verdade. Vamos ver o desenho que a gente vai fazer. O Draw Arrow, também, mesma coisa. Você pode procurar P5JS e Draw Arrow. E aí você vai achar aqui na referência um Draw Arrow, cadê aqui? Esse Draw Arrow aqui, tá? Ele tem um Draw Arrow. Você pode ver aqui, ó, ele desenhando essa arrow. Então foi baseado nessa daqui que eu vou fazer a minha implementação, mas vai ficar bem mais simples, tá? Então vamos lá no P5JS, function draw arrow. Ela vai receber então primeiro o nosso vetor, que é o vetor da massa, certo? Vetor da massa. E o vetor da massa é a nossa base, tá? Vou chamar de base. Então o que eu vou fazer é, primeiro, eu vou escrever alguma coisa para a gente ter esses valores, tá? Então eu vou colocar um text size 40, aí eu acho que está exatamente o mesmo valor de lá, text x, exatamente nessa posição. Então exatamente nessa posição eu vou escrever a letrinha x para a gente saber aonde está esse centro de massa. Vamos rodar? Ó o x ali, ó. Ó o x andando, olha o x andando, olha o x andando, que legal. A cor também está zoada, color, vamos colocar uma cor, eu vou deixar a cor fixa, que é 25500, vermelho, salvei. Vamos dar um play de novo. Tá ali. Opa. Errei alguma coisa aqui. Red, green, blue. Text X. Errei alguma coisa. Tô errando alguma coisa aqui, hein? Você já percebeu que eu errei? Eu não percebi o que eu errei. Eu não percebi o que eu errei, não. No draw arrow. Eu tô fazendo um text size. Ah, sim. Eu quero fill com essa cor. Agora sim. Eu quero desenhar o fio, o preenchimento baseado nessa cor, tá? Foi isso que eu tava errando. Legal. Então agora sim, você vê o X andando, o centro de massa andando, mas ele fica perto aqui do centro, né? E olha quando ele começa mais para a esquerda. Tá vendo que ele começa sempre mais para a esquerda do que do centro? Olha ele andando para a direita. Ó. E lembra, você quer forçar mais ainda? Começa 1/8 para a esquerda, olha. No cantinho, 1/8 da esquerda. Tá vendo? Tô começando naquele 1/8 da esquerda. Isso é, eu divido por 8 e coloco mais 7/8 para a direita. Salvo. Ó, o centro de massa começando mais para a esquerda, mais para a esquerda, mais para a esquerda. Tudo bem? Ele está começando mais para lá. A gente poderia mudar as massas. E aí colocou mais para a esquerda ainda. Tá vendo? Com massa menor, começou mais para a esquerda ainda. Eu não vou ficar forçando tanto a barra, porque eu acho que fica, literalmente, fica invisível. Então vamos deixar assim, tá? 5 e 10. E eu deixo o vermelho, text size 40. Isso aí, legal? Eu deixei 5 e 10, deixei 5 e 10, certo? 5 e 10. E 1/8, que eu acho que ficou legal. E é isso, eu poderia colocar agora uma seta que nem eles fizeram aqui, olha, essa seta, literalmente, que a gente tem aqui, eles fazem um triângulo, tá? Um triângulo e um preenchimento. Ele usa o push e o pop para fazer tudo relativo a 0, tá? Para quem não correu atrás daquele desafio, eu não vou usar, mas a sacada é essa. Ele usa o push e o pop e faz uma setinha. Então você poderia fazer uma setinha aqui, ó, para baixo, para indicar o para baixo, tá? Se fosse um para baixo, né? Mas como a gente não está usando gravidade nem nada do gênero, eu vou deixar quietinho. Então esse draw arrow, no fim das contas, vira um draw
center, tá? Que é o nosso centro de massa. Center, cadê? Aqui, ó. Tadã! Salvei e a gente tem aí a posição sendo desenhada. Legal? E aí você vê que ela converge para o meio, né? Ela está sempre convergindo para o meio. Eu acho que tem uma outra coisa legal que dá para fazer. Como eu falei, tem essa forma da gente forçar para a esquerda e para a direita, mas tem outras formas. A gente pode fazer que simplesmente function. Quando você aperta um botão do mouse, adivinha o que eu vou fazer quando você aperta um botão do mouse? Eu vou desenhar, eu vou adicionar uma nova molécula. Tudo bem? Então eu vou dar um new molecule of type 0. É isso que eu vou fazer. E se você apertar uma tecla, eu vou fazer uma nova molécula do tipo 1. Então eu vou mudar esse new molecule aqui, certo? Esse new molecule vai virar new molecule of type e recebe o type. Arranco isso fora e agora é só criar function new molecule que return new molecule of type. Maravilha. Então o que opa, deu certo. O que a gente tem agora? Opa, errei alguma coisa. New molecule of type. New molecule of type. Foi um desses que eu errei? Não. New molecule of type. Aí, olha agora, vou clicar da esquerda. Cliquei da esquerda e não está fazendo nada. Por que não está fazendo nada? Porque o of type está adicionando uma posição aleatória. Eu não sei que posição é essa. E aí eu estou danado, certo? Então o que eu vou mudar é o seguinte, o x e o y vem para cá. E aí eu já passo o x e o y, tá? Então aqui eu vou receber o x e o y e aí ele cria a molécula só. Agora, o mouse pressed vai usar o quê? Vai usar a posição do mouse. Mouse x, mouse y. O key press também vai usar o mouse x, mouse y. Vamos dar uma olhada, ó. Rodei, ó, vou clicar, ó. Cliquei. Tô clicando, tá fazendo alguma coisa, não salvei. Rodei. Agora tem algum bug. Agora é bug mesmo. New molecule of type, mouse x, mouse y, 0. E aí new molecule of type, x, y, 0. E new molecule of type, Opa. Não sei o que estou fazendo de errado. Vou tirar o console log daqui que a gente não precisa mais. Tirei. E aí você pode ver que... Cadê o meu console of type? Aqui, né? Quando eu estou chamando new molecule... Guilherme, o new molecule of type, quando a gente cria a molécula, a gente tem que adicionar no molecules. E antes a gente estava fazendo isso toda vez que a gente chamava o new molecule, certo? Agora eu posso tirar daqui, senão eu estou esquecendo do push, né? Então o new molecule chama o new molecule of type, que em vez de retornar, ele já vai dar um push. Se eu não adicionar ninguém, nunca vai funcionar. Stop, start, ó adicionando aqui gente aqui, ó, cheio de gente, agora aqui, ó. E toda vez que eu adiciono, olha o xizinho vindo para a esquerda, agora olha o xizinho vindo para a direita, olha o xizinho vindo para baixo. Agora fica difícil de movimentar o x porque já tem muita coisa acontecendo. E se eu clicar da direita, não, né? Se eu apertar o espaço, olha o espaço aqui, olha os verdinhos aparecendo. Tá vendo os verdinhos? Cheio de verdinho que eu tô adicionando. Legal? Então com esquerda e direita eu saio adicionando coisas. É claro, quando a gente põe esse x aí, você poderia colocar o x com o base x e o base y, se você quisesse, tá? Só que eu acho que fica números mudando muito. Eu posso deixar o desafio, eu acho que dá para você arredondar. Desafio, colocar x e y arredondado no print. Uma coisa que faltou eu fazer aqui é o alinhamento, tá? O text align. Eu quero que o texto seja centralizado nessa posição, tá? Ele não seja em cima à esquerda, ele está centralizado no ponto, senão ele fica em cima à esquerda, tá? Então ele está bem centralizado no centro de massa mesmo. E com isso a gente vê que o centro de massa converge. Então isso quer dizer o quê? Que se eu coloco dois gases dentro de um recipiente e deixo eles se misturarem naturalmente pelo movimento aleatório deles, o centro de massa inicial, se eles têm pesos diferentes, né, massas diferentes, vai convergir para um local. Tudo bem? Ele vai convergir para um local. Se os gases se misturam por completo, onde que vai ser essa convergência? Para o meio. Aí você fala, não deveria ser mais para a esquerda? Não, porque as moléculas da esquerda vão para a direita, as moléculas da direita vão para a esquerda. Lembra que é isso que vai acontecer? Vai rolar um mistureba. Não vai rolar essa aceleração, que é a aceleração do bug, mas vai rolar um mistureba. E à medida que acontece um mistureba, fica tudo uniformemente distribuído, o centro de massa converge pro meio. Legal? É isso que acontece. Dois líquidos que você mistura, quando você força a mistura de dois líquidos, o centro vai convergir para o meio, tudo bem? Isso independente de x ou y, né?
Eu tô colocando literalmente considerando como se tivesse um eixo de massa no Y também, tá? Isso pensando que o Z fosse, ou que a gravidade fosse para baixo. Você pode pensar que a gravidade é para outra dimensão e X e Y na verdade é o plano aqui da mesa. Várias maneiras de pensar isso, poderia ser nesse sentido, e aí o centro de gravidade faz sentido ser X e Y, algo do gênero, mas é justo isso. O legal é a gente imaginar que o centro de massa, na verdade, é uma coisa que a gente inventa, é uma coisa que a gente calcula, não é que ele existe. Não existe no meu corpo um centro de massa. Existe toda a massa do meu corpo que, se eu fizer uma conta matemática, o centro dele é aqui. E quando eu estico o meu braço, o centro de massa vai um pouquinho para a direita. Não é que eu movi uma parte, um negócio lá dentro do meu corpo à direita, não. É que a conta matemática do centro do meu corpo, como os átomos ficaram mais para a direita, moveu esse centro para a direita. E é isso que a gente vê acontecendo com os gases, com os líquidos, quando você mistura uma água com óleo, e é isso que a gente vê quando eu estico o meu braço. O centro de massa converge para essa nova posição, e aí ele meio que fica por ali, né? Porque ainda tem um movimento aleatório. E a mesma coisa com o gás. A gente consegue ver agora o centro de massa rolando. Legal? Espero que tenha se divertido. E aí, o que você acha que pode ter de extensão para isso daqui? Tem várias coisas que dá para fazer. Dá para adicionar novos gases, dá para criar, tem um sistema famoso que eu esqueci o link, tento colocar na documentação, senão eu já abri agora, que ele coloca um detector de gás aqui em cima. Então ele coloca uma barrinha e ele coloca um gerador de gás aqui nesse outro lado, por exemplo, CO2. Você quer detectar se tem muito gás carbônico para aí dar um alarme, né, de algo do gênero. Então você coloca um detector aqui e, é claro, o movimento aleatório vai fazer com que o detector detecte. Só que aí você coloca um limitante, né? Você fala, olha, não adianta detectar uma molécula a cada hora. Eu tenho que detectar X moléculas por hora, que daí quer dizer que está pegando fogo, ou algo do gênero que é perigoso. Então você coloca um detector aqui, quer dizer, se subir de um certo Y, no caso menor do que um certo Y, quer dizer que detectou. Só que você tem que detectar mais do que Y, né? Do que N parcelas por período de tempo. E você tem aqui um gerador dessas partículas. Poderia ser, por exemplo, um foguinho do Dom. Você tem um gerador de foguinho do Doom, que é o Deschamps já gerou isso daí. Várias pessoas já geraram, é super legal. E ele vai gerando o gás carbônico e à medida que gera, o gás vai sendo espalhado aleatoriamente. E se você gera mais ou menos, você vai ver o seu detector gerando um alarme. Dá para fazer tudo isso, dá para fazer muito mais. Mas eu vou parar por aqui. Ficam aí os desafios, as ideias e dê outras ideias aí pra gente. Legal? Maravilha, valeu. Espero que você tenha se divertido com essa sériezinha aí que eu me divirto, eu gosto bastante dessa parte. Uma simplificação de um modelo, mas que mostra a coisa acontecendo, de coisas que a gente não percebe, a gente assume como realidade. Valeu, brigadão, Anion Ri, que é Senhor.